Olá pessoal, nesse vídeo aqui então vamos fazer um exemplo em que é pedido para determinar aqui a impedância de entrada deste bipolo, certo? Então nós temos aqui um bipolo, os terminais de entrada, né, desse circuito com a tensão V1 aplicada aqui na terminal de entrada, e temos aqui uma rede que forma esse bipolo linear, né? Somente com elementos lineares, sem nenhuma fonte independente aqui dentro. Nós temos uma fonte dependente, certo? Mas nenhuma fonte independente, então é uma rede, um bipolo que forma uma rede linear e passiva, né? Que ela não tem nenhuma fonte independente, perdão, aqui dentro dessa rede, né? Então a gente poderia simplesmente representar esse bipolo aí também como uma tensão V1 de entrada aqui e uma uma caixa aqui, né, que é o nosso bipolo, que é formado por uma rede linear, né? A impedância de entrada, então, desse bipolo é a impedância vista desses terminais, que ela vai descrever, ou ela nos permite descrever alguns comportamentos dessa rede linear. Uma vez que a gente determina essa impedância de entrada, muitas vezes a gente não precisa analisar o circuito como um todo, todos esses componentes aqui presentes dentro do bipolo, para saber, por exemplo, qual que vai ser a corrente de entrada dado aplicado uma determinada tensão. Vamos dizer que a gente encontrou a impedância de entrada, um valor para a impedância de entrada desse bipolo, né? Se eu aplicar uma tensão aqui de uma tensão contínua, uma fonte de 5 volts, certo? Com a impedância de entrada eu consigo calcular a corrente que esse circuito aqui vai ter, que esse bipolo vai gerar, né? Se eu quiser colocar uma outra fonte aqui, por exemplo, uma fonte senoidal, um seno de ômega t, certo? Eu também consigo definir essa corrente de entrada aqui, conhecer o comportamento, que é a resposta desse bipolo, sem precisar analisar componente a componente, por exemplo, fazer uma nova análise de malhas com essa fonte, ou de nós, enfim, para conhecer essa corrente, ou chegar no resultado dessa corrente, uma vez que eu conheça o que a gente possa determinar essa impedância de entrada, tá? Então vamos fazer este exemplo aí. Vou apagar aqui esses parâmetros. Primeiro passo aqui a gente vai determinar, vamos escolher, a gente tem que escrever um sistema de equações para essa rede, né, linear. Vamos fazer aqui pelo método das malhas, poderia ser também pelo método dos nós, né? Pelo método das malhas, aqui está o terminal de entrada, então mais convencional, o ideal a gente a partir da porta de entrada desse bipolo determinar então os parâmetros que a gente vai utilizar para o método das malhas. A gente precisa determinar as correntes de malha, né? Então a gente deve determinar a corrente de malha I1 como sendo aqui a que está próxima, que está presente na porta de entrada, né? E aí em sequência próximas malhas, tanto faz a sequência que eu segui aqui, mas vou determinar aqui I2 e a ordem também nessas correntes eu posso determinar conforme meu critério. A gente só tem que observar alguns detalhes depois no desenvolvimento. E aqui eu vou chamar de I4. Tá? Então a gente tem 4 correntes de malha aqui, né? Então nós vamos ter aqui 4 equações, certo? De malha. Deixa eu só redesenhar essa aqui. Um sistema então com 4 variáveis, tá? As condições aí para a gente seguir o que a gente viu previamente aí na última aula e poder determinar a impedância de entrada, Z de entrada, como sendo uma razão entre o determinante da matriz de impedâncias, o que a gente chamou de delta Z, dividido pela matriz delta 1, 1, né? Que é a matriz formada aqui dentro dessa delta Z. As condições é que nós devemos escrever o conjunto de equações para o método de malhas, por exemplo, aqui. E esse conjunto de equações, se eu chamei aqui corrente I1, opa, aqui não é I4, né? Aqui é I2, I2, I3 e I4, é que na hora de determinar essa matriz de impedância, eu escreva em ordem
as equações que a gente obteve para cada malha. Então, para a malha 1 aqui, da minha corrente da malha 1, ela vai ser a primeira equação dessa matriz, ou seja, vai ser a primeira linha dessa matriz aqui. Quando a gente escrever a equação dessa malha aqui, que é a corrente 2, que está determinando essa malha, então ela precisa ser a segunda linha dessa matriz. A equação vindo desta malha precisa ser a terceira linha, né, dessa matriz para a gente ter essa razão aqui válida. Se a gente inverter a ordem de uma das equações, aí essa matriz fica alterada e essa razão aqui não é significativa, né? Bom, então escrevendo aqui a primeira equação. Se a gente observar na malha 1, certo? O que a gente tem aqui à direita? A gente tem o terminal de entrada, uma tensão genérica, né? V1. Então, esse aqui é o potencial, que pode ser uma fonte, pode ser um outro bipolo, pode ser um outro quadripolo, enfim, é uma tensão V1. Então, a gente escreve aqui simplesmente, né, para a malha 1, é o potencial V1. Eu posso escrever, aplicando a regra das malhas aqui para escrever, V1 vai ser igual a o potencial sobre esse resistor de 10 ohms, porém eu tenho duas correntes, né? Eu tenho uma parte aqui, um potencial que é 10, deixa eu diminuir aqui, 10 vezes a corrente de malha I1, menos 10 vezes a corrente I2, né? Que a corrente I2 está no sentido contrário. Então, essa aqui basicamente já é a minha primeira equação, certo? Que a gente pode reescrever aqui, só para organizar em termos, deixar aqui do lado esquerdo da igualdade, né, as variáveis que são as correntes de malha, 10 menos 10 e 2, e do lado direito as constantes aí, ou que vão formar lá o vetor solução, que no caso aqui é a tensão V1, é a tensão da porta de entrada. É um valor genérico, mas é não é uma variável do meu sistema. As variáveis desse sistema que a gente está montando são as correntes de malha. V1 é um valor, uma constante, é uma função, certo? Não é a solução que a gente está procurando. Então essa aqui é a primeira equação. Segunda equação vem da malha 2 ali, então posso chamar aqui esse aqui malha 1, da malha 2, escrever a equação de malha aqui. Então a gente tem o potencial sobre o resistor de 10 ohms, percorrendo essa malha aqui no sentido da corrente 2, né, a gente vai ter menos 10, um potencial menos 10 vezes I1, porque a corrente 1 está no sentido contrário, mais 10 vezes I2, né, mais 5 vezes I2, potencial nesse resistor aqui de 5 ohms, continuando aqui percorrendo a malha. Só que nesse resistor de 5 ohms a gente também tem a corrente I4 percorrendo por ele no sentido contrário, né? Então também tem um potencial que é menos 5 I4. E aí o potencial mais o potencial sobre o resistor de 2 ohms, que vai ser 2 ohms vezes I2, e menos 2 vezes I3. Aqui 3 também percorre a resistência de 2 ohms no sentido contrário a I2, né? Então, essa aqui é a equação. Agrupando aqui os termos, nós temos então menos 10 I1, mais 10, 15, 17 I2, menos 2 e 3, menos 5 e 4. Isso igual a zero. E essa aqui é a segunda equação, né? Então, manter essa ordem aqui é necessário a gente se atentar na hora de escrever essa matriz. A primeira linha tem que ser essa equação, a segunda linha tem que ser referente a essa equação e assim sucessivamente. Tá? Observe aqui que nós poderíamos ter encurtado, né, vamos dizer, um passo aqui, que é escrever a equação da malha 2, que a gente diz por inspeção. O que é escrever a equação da malha 2 por inspeção? Quais as correntes de malha que participam dessa malha? A corrente 1, a corrente 2,
a I4 e a I3. Todas as correntes a gente tem presentes aqui na malha 2. A análise, para escrever a equação por inspeção, basta a gente fazer o seguinte: quantas resistências a corrente I1 passa? Só uma. Então, só tem um termo multiplicado por I1. E esse termo é o 10 vezes I1, e ele vai ser positivo se ele tiver o mesmo sentido da corrente de malha que eu estou analisando, ou negativo se ele tiver o sentido contrário. Então, ele é negativo, já dá direto esse termo aqui, né? Menos 10 I1. A corrente 2 está percorrendo 3 resistores, né? E todas nesses 3 resistores têm o mesmo sentido. Então, por inspeção, basta eu dizer que o termo que vai multiplicar a corrente 2 é a soma dessas resistências, né? Porque eu tenho 10 vezes I2, mais 5 vezes I2, mais 2 vezes I2. Ou seja, eu posso simplesmente somar 10 mais 5 mais 2, dá 17 ohms. O total é a resistência total que a corrente de malha I2 está percorrendo, e já escrever diretamente um termo só, né, sem precisar escrever esses termos separados e depois agrupar. Ou seja, soma as resistências, 17 vezes I2 dá o termo daquela corrente. O coeficiente, né, daquela corrente na equação. Aí a gente tem a equação aqui, mais uma corrente de malha, que faz parte dessa malha, que participa, né, interage com essa malha, que é a I3. Ela percorre o resistor de 2 ohms, então 2 vezes I3. Sinal negativo, porque ele tem o sentido contrário à corrente de malha I2, que eu estou analisando, escrevendo a equação da malha 2. Né? E aqui, o último termo da corrente I4 é 5 vezes I4, vai ser o termo também negativo, porque ele também tem um sentido contrário a I2. Então, assim, basicamente, a gente pode, vamos dizer, escrever mais rapidamente, né, as equações de malha. Tá? Vamos fazer aqui para a malha 3, dessa forma, por inspeção. Na malha 3, então, nós temos o seguinte: temos participando da malha 3 a corrente 2, a corrente 3 e a corrente 4. Né? Passa aqui pelo resistor de 1. A corrente 1 não interage, não participa da malha 3, então o termo na equação lá vai ser com coeficiente 0. Né? Assim como na primeira equação, a gente não tinha corrente, nessa primeira equação aqui, a gente não tinha a corrente 3 e 4 participando, elas estão presentes aqui na equação, só que estão multiplicadas por um coeficiente 0. Né? Bom, por inspeção aqui essa malha, então a gente tem o quê? 2 vezes I2, sinal negativo, porque ela é contrária ao sentido da corrente que eu estou analisando, que é a corrente de malha I2. Então, menos 2 I2, certo? Mais, agora vem o termo, a próxima corrente, né, seguindo já que é 0 vezes I1, menos 2 I2, e a próxima corrente é I3. Então, eu somo as resistências dessa malha, 2 mais 1, 3, 3 mais 4, 7, 7 vezes I3 é o coeficiente que multiplica aqui a corrente de malha I3, certo? E a gente tem mais um termo ali que é devido à corrente I4. Corrente I4, então ela multiplica a resistência de 1 ohm, então é simplesmente I4, negativo porque ela tem o sinal contrário a I3. Então a nossa equação fica simplesmente menos I4, não tem mais nenhum elemento na malha, então isso aqui é igual a zero. Essa aqui é a nossa terceira equação. E da malha 4, então a gente vai tirar a última equação. Observando que na malha 4 nós temos lá uma fonte dependente de corrente. Tá? Então essa fonte dependente de corrente, eu não sei, ela pode assumir, né, qualquer potencial aqui, vamos chamar um VA simplesmente, tá? Ou VS de fonte, né? O potencial sobre essa fonte aqui pode ser qualquer valor. A fonte dependente, ela pode ser qualquer valor, vai depender do restante do circuito. Então, eu não consigo, lembra lá das conceitos de supermalha que a gente usava na análise de malhas, eu não consigo escrever uma equação que tem de malha, né, com potencial, onde tem uma fonte de corrente, senão eu estou criando mais uma variável, eu teria que criar mais uma variável VS aqui, não faz sentido, né, escrever uma equação para essa malha aqui e criar mais uma variável, eu estou aumentando a complexidade desse sistema, desnecessariamente. O que a gente pode fazer aqui? A gente sabe que I4, como eu defini aqui, ela tem que ser igual a essa corrente, 5 vezes IA, só que com sentido contrário. Então daqui a gente tira, na verdade, dessa malha 4, a gente tira a informação, né, uma relação. Importante a gente ter 4 equações
quatro relações que têm as nossas variáveis de 1, e 2, e 3 e 4 presentes. Então lá a gente tira que I4 tem que ser igual a menos 0,5 vezes a corrente de controle daquela fonte, que é a corrente IA, né? Então é uma fonte dependente que ela é controlada pela corrente denominada IA aqui. Ela vai ela vai multiplicar pelo fator de 0,5 e vai gerar uma corrente que é metade da corrente IA. Tá? Isso aqui a gente tira dessa equação, e 4 então tem que ser, como ela tem o sentido oposto, menos 0,5 IA. Qual que é a corrente de controle IA? A corrente de controle está definida aqui, é a corrente que flui pelo resistor de 1 ohm. Essa corrente que flui pelo resistor de 1 ohm neste sentido, né, da direita para a esquerda. De novo, não é interessante eu deixar esse termo aqui IA, porque eu estou criando mais uma variável para o meu sistema, precisaria de mais uma equação, aumentar o grau de complexidade. Eu posso escrever e determinar essa corrente de controle em função das minhas variáveis, das minhas variáveis já definidas como correntes de malha? Sim, a gente pode escrever que a corrente A, que passa pelo resistor de 1 ohm, é uma combinação das correntes de malha I4 e I3. Né? Então, daqui a gente pode tirar aqui, ou observar, né, que a corrente IA ela tem que ser igual a, pelo sentido que eu adotei aqui, né, ela tem que ser igual a menos I3, porque I3 tem um sentido contrário, passando no resistor de 1 ohm, né? Então, menos I3 mais I4. Então, essa combinação das correntes de malha 3 e 4, né, menos I3 mais I4, é igual, é equivalente à corrente IA. Então, agora eu substituo esse termo lá naquela equação, aqui. Deixa eu voltar a escrever aqui no azul. Então, I4 tem que ser igual a menos 0,5 vezes IA, sendo que IA é menos I3, é equivalente a menos I3 mais I4. Tá? E aqui a gente, ajustando ou reorganizando esses termos, aqui a gente vai ter I4 mais 0,5 I3, passa para o outro lado negativo, então menos 0,5 I3 mais 0,5 I4, isso tem que ser igual a zero, e aí a gente então chega à equação menos 0,5 vezes a corrente de malha I3 mais 1,5 vezes a corrente de malha I4, isso tem que ser igual a zero. E essa aqui então é a nossa quarta equação aí desse bipolo, ok? Então essa quarta equação, a gente tem agora as quatro equações que formam um sistema, né? A gente posso escrever aqui na forma de um sistema matricial. Então a equação 1, 10 e 1 menos 10 e 2, tá? Só que elas têm aqui o coeficiente mais 0 e 13 mais 0 e 4, né? Eu posso escrever como uma matriz aqui de coeficientes, sendo 10 o coeficiente que multiplica a corrente 1, menos 10 o coeficiente que multiplica a corrente I2, 0 o coeficiente que multiplica a corrente I3 e 0 o coeficiente que multiplica a corrente I4. Isso na primeira equação. Na segunda equação eu tenho um coeficiente menos 10 multiplicando em 1, 17, menos 2 e menos 5. Então, na forma matricial aqui fica como menos 10, 17, menos 2 e menos 5. Terceira equação, que a gente escreveu do bipolo, né, diretamente da malha 3, menos 2, 7 e menos 1. Menos 2, 7 e menos 1, sendo que o primeiro, né, como não tem a corrente 1 presente aqui, tem um coeficiente 0 multiplicando aquela corrente 1. Então, o coeficiente da matriz é 0, menos 2, 7 e menos 1. E, por fim, a última equação, coeficiente 0 para a corrente 1, coeficiente 0 para I2, menos 0,5 menos 0,5 para a corrente I4 e, aliás, para a corrente I3 e 1,5 para a corrente I4.
Então essa aqui é a matriz dos coeficientes que multiplicam as correntes de malha, né, na equação. Isso aqui multiplicado pelo vetor das minhas variáveis, que são as correntes de malha I1, I2, I3 e I4, tem que ser igual ao vetor solução, né? Que é, como a gente só tem a tensão de entrada V1, né? É o único valor não nulo dessa. Os outros, todos os parâmetros, todos os outros valores aí que estão à direita da minha igualdade são nulos, né? Então simplesmente aqui V1, 0, 0 e 0. Certo? Então esse aqui é o sistema representado na sua forma matricial. Uma observação importante aí, pessoal, é que o cuidado que a gente deve ter, tá? É que a diagonal principal dessa matriz aqui, ó, diagonal principal, ela tem que ter os termos positivos, tá? Os coeficientes positivos. Então, esses termos aqui, que são, se a gente chamar esses coeficientes de Z e J, né, dessa matriz, todos os termos aqui que tem o I igual a J, né, que é a diagonal principal, ou seja, o Z e I, Z11, Z22, Z33, Z44, para qual for a ordem, eles precisam ser maiores do que zero. Tá? Eles devem ser positivos, maior do que zero. Para que nessa equação aqui, né, das impedâncias de entrada, se algum coeficiente ali não for positivo, for negativo, pode acontecer desse determinante aqui ser negativo ou desse determinante aqui ser negativo. E aí isso geraria um princípio equivocado aqui por uma equação que a gente montou, que a impedância de entrada seria negativa. Tá? Impedância de entrada e resistência de entrada é possível obter em circuitos aí mas que tenham amplificadores operacionais com resistência, tem o comportamento de uma resistência negativa, mas não é o nosso objetivo aqui de escrever isso, tá? Esse detalhe aqui é porque a equação que a gente analisou lá atrás para chegar nessa relação, se a diagonal principal ela tiver algum termo negativo, ela se modifica um pouquinho, né? Então ela muda lá o princípio que a gente utilizou para os cofatores, né, para chegar nessa equação aqui, elas podem ser mudados. E aí não é que a equação deixa de fazer sentido, não. É que essa equação, essa relação aqui, ela teria que ser modificada caso a caso, se os termos da diagonal principal não forem todos positivos. Tá? Então, por regra, via de regra, a gente sempre transforma, né, esses termos da diagonal principal para valores positivos, certo? Para que a gente não precise alterar essa relação aqui, fazer o cofator lá, escrever essa expressão aqui através dos cofatores, né, que ele vem a matriz de entrada vem lá do resultado de V1. Na aula passada vocês podem voltar lá para ver os passos que a gente fez para chegar nessa relação. A gente teria que fazer o cofator de cada termo da diagonal principal ali, e aí seria, enfim, basicamente fazer uma análise diferente para cada circuito, tá? Então, para não ter esse problema aí, mais esse trabalho, a gente sempre transforma aqui ou deixa esses termos positivos. Se alguma equação aqui ela resultar em um coeficiente negativo, né, dessa diagonal principal, basta a gente multiplicar aquela equação por -1 e pronto. Não estamos aí alterando, né, a estrutura da matriz. A gente vai multiplicar aquela equação por -1 e de ambos os lados, obviamente, né? Temos que multiplicar toda a equação por -1 e toda aquela linha então vai ser multiplicada por -1, né? Ou escrever a equação de malha no sentido oposto, que resulte ali aquele termo que vai fazer parte da diagonal principal da matriz de impedância seja positivo. Basicamente isso, né? Só uma questão relativa aí de sinal na hora de escrever as equações, tá? Então é só esse cuidado que a gente tem que ter, porque senão a gente vai criar virtualmente pode criar, né, em algumas circunstâncias, uma impedância de entrada negativa, se deixar algum desses termos aqui
negativos. Então esse aqui é o sistema representado na sua forma matricial, né? E eu posso chamar essa matriz aqui, como ela esses coeficientes, eles são aqui, lembra na aula passada a gente falou que se a gente tem apenas resistores, o exemplo que a gente viu, todos esses coeficientes são impedâncias, né? Você tem apenas resistores, são resistências, mas enfim, podem ser vistos como, de maneira mais geral, como impedâncias, né? Então tem unidade de ohms. Como a gente tem aqui uma fonte agora dependente presente, não exatamente todos esses coeficientes são impedâncias, porque essa quarta equação aqui, ó, isso aqui não representa exatamente uma impedância, vem dali de uma relação de correntes. Mas a gente continua chamando ou nos referindo a essa matriz aí, matriz das impedâncias do bipolo ou do quadripolo, enfim, tá? Porque todos esses coeficientes têm unidades de ohms, ok? Porque eles é um coeficiente que multiplicado por uma corrente que é em amperes dá um valor em volts, então tem que ser a unidade aqui em ohms. Daqui então a gente tira, ou a gente quer, né, determinar o determinante ΔZ, que é o determinante dessa matriz aí. Então o determinante de toda essa matriz aí, vou escrever aqui rapidinho, 10 menos 10, 0 e 0, menos 10, 17, menos 2, 0, 0, menos 2, 7, menos 0,5 e 0, menos 5, menos 1, 1,5. Tá? Então, calculando aí o determinante dessa matriz, com uso de calculadora, algum programa apropriado aí para calcular esse determinante de quarta ordem ou expansão em menores complementares, né? Que é possível fazer, dá um trabalhinho algébrico aí, mas é possível fazer. A gente tem duas colunas ou linhas aí com termos nulos, né? Não fica tão complicado, mas enfim. Calculando esse determinante, a gente acha aqui um valor de 590 ohms, né? Que é a unidade, qual que é a dimensão desses valores. Como a gente vai estar fazendo o determinante aqui, vai ter uma multiplicação de 10 vezes 17 vezes 7 vezes 1,5, né? E a gente viu aqui que esses coeficientes, cada um tem uma unidade de 1 ohm, então a unidade, a dimensão, a grandeza desse determinante aqui é ohm elevado na quarta, ou seja, a ordem dessa matriz quadrada, né? Que é o máximo produto que a gente vai ter aqui de grandeza, né? Então esse determinante é interessante a gente observar que ele tem a unidade elevado na potência que é dado pela ordem dessa matriz, né? Se a gente tivesse 5 equações, se tivesse 5 antes de malha, o determinante seria de uma matriz 5 por 5 e a gente teria ohms elevado na quinta, né? Porque a gente tem um produto de 5 coeficientes ali que tem grandeza de impedância. Tá? Então esse aqui é o ΔZ. Vocês podem calcular na HP aí, né, por exemplo. E a gente precisa determinar ainda, para poder calcular a impedância de entrada desse bipolo, a matriz ou o determinante ΔI1. O que é o ΔI1? É eu pegar essa matriz ou esse determinante e eliminar a primeira coluna e a primeira linha. Então o que resta? Esses coeficientes aqui são, né, o ΔI1. Deixa eu voltar aqui. Copiar essa parte. Fazer uma escala reduzida aqui, só para deixar indicado, né? Que o ΔI1 é formado então por aquela matriz ΔZ, que a gente elimina ou risca aqui as colunas 1 e linha 1, né? E a gente tem aqui então o ΔI1. Então essa matriz aí, esse determinante 17, menos 2, 0, menos 2, 7, menos 0,5, menos 5, menos 1, 1,5. E esse determinante dá um valor de 159
Observem a unidade, a grandeza, a dimensão desse valor, desse determinante. De novo, esses coeficientes são em ohms, então eu tenho aqui o produto de 3 vezes, né? 17 ohms vezes 7 ohms vezes 1,5 ohm, e os outros produtos aqui desse determinante, ele me gera uma grandeza de ohms ao cubo, né? E aí, a impedância de entrada, a gente pode determinar então por essa razão, o ΔZ sobre o ΔU1, ok? Então a impedância de entrada desse bipolo, a gente pode agora facilmente determinar que ela é igual a impedância ΔZ sobre ΔU1, isso aqui é igual a 590 ohms na quarta, dividido por 159 ohms ao cubo, né? As unidades aqui elas vão convergir aqui para ohm. Vamos simplificar aqui e vai restar ohm, que é o esperado para unidade de impedância. Então esse valor aqui dá uma impedância de 3,700 ou 7107 ohms, ok? Então essa é a impedância de entrada desta rede linear aqui, né, que nós podemos analisar como um bipolo a partir dessa porta de entrada, que uma vez que a gente conheça ou determine essa impedância de entrada, né, é bastante útil, né, eu conhecer essa impedância de entrada, porque vamos supor que nós representamos de maneira genérica esse bipolo, tá? Esse bipolo aqui, uma rede linear, cuja impedância de entrada tem esse valor aí, ok? Uma vez que a gente aplicar uma função, uma fonte qualquer aqui, um V de t, ok? Eu posso conhecer a corrente que vai fluir aqui por esse circuito, né? Independente se essa fonte for tensão constante, se for uma função senoidal, né? Eu posso determinar, podemos aí determinar a corrente, por exemplo, que vai fluir por este circuito aqui, por este bipolo, ou nesses terminais, né, pela lei de Ohm. Então, V de t tem que ser igual à impedância de entrada vezes a corrente. Aí eu conheço esse termo impedância de entrada, conhecendo a função V de t, eu posso determinar a corrente, né? Então, essa praticidade aí desse método de análise por bipolos, né, que a gente pode conhecer, por exemplo, a corrente. Se a minha função V de t for 5 volts, for uma fonte constante de 5 volts, então eu posso bater o martelo e dizer que a corrente que vai fluir aí vai ser 5 volts dividido por 3,7107 ohms, que vai dar uma corrente aí de 5 dividido por 3,7107, 1,3475 amperes. 1,3475 amperes. Então eu consigo rapidamente aqui determinar a corrente que essa fonte vai fornecer para esse bipolo, né? Sem ter que fazer a análise. Tudo bem, se a gente colocasse essa fonte aqui, ok? A gente colocasse essa fonte aqui, a gente poderia proceder à análise de malhas, de nós, e chegar a essa conclusão também, que a corrente 1 vai ser 1,34 amperes. Só que a gente teria que resolver todo esse sistema novamente. Uma vez que eu estou colocando essa fonte aqui na entrada, percebam que o meu sistema, né, por exemplo, dessa forma, o meu sistema mudaria aqui esse valor aqui, certo? E aí eu tenho que resolver esse sistema. Se eu botar uma outra fonte, uma fonte aqui que não seja 5, seja de 15 volts, eu estou mudando meu sistema, mesmo que eu estou mudando só um parâmetro dele.
Então eu já tenho que resolver de novo esse sistema todo aqui, sistema 4x4, achar a solução dele de novo, das correntes, para aí determinar a corrente de entrada. Né? É possível sim, só que, vamos dizer, para variações ou para diferentes entradas que podem ser conectadas aqui, eu vou ter que repetir esse processo de solucionar esse sistema, escrever o sistema de equações aqui de novo e solucionar o sistema. Inclusive aqui, esse V1 ele não precisa ser necessariamente uma fonte, ele pode ser, né, como a gente falou ali nas regrinhas, ele pode ser um outro bipolo. Pode ser um outro bipolo aqui, uma rede B, que vai ser conectada aqui. E o que tem nessa rede B aqui? Enfim, tem uma outra combinação de resistores, enfim, que pode ser descrita também por uma impedância de entrada deste bipolo aqui conectado, que vai ser ou hipoteticamente conectado aqui. Tá? Então, dessa forma, determinando a impedância de entrada, eu não preciso voltar a analisar o circuito como um todo, fazer toda a análise do que está acontecendo aqui dentro. Uma vez que a gente determinou essa impedância de entrada desse bipolo, tá? Vamos dizer assim, eu posso não preciso conhecer exatamente o que está acontecendo lá dentro desse bipolo, tá? Se o que me interessa realmente é só o que está acontecendo externamente a ele, né? Só corrente de entrada, tensão de entrada, por exemplo, certo? Então essa é uma das vantagens aí da abordagem, essa abordagem de análise por bipolos e por quadripolos, que a gente vai ver alguns exemplos aí na sequência.